Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo aí pra falar do triunfo, né? Do triunfo, o pessoal do torcedor do Bahia que não gosta de falar vitória, não. Do triunfo do Bahia sobre o Fluminense, 2-1 na Fonte Nova. E o Bahia conquistando aí os 3 primeiros pontos na competição. Vitória de suma importância. Os gols do Bahia marcados pelo Cauli, né? Foi o segundo gol. O primeiro foi do Caio Alexandre. O Germán Cano fez o gol do Fluminense. E o Bahia, nesse momento, na 8ª colocação do campeonato, mas lembrando que tem os jogos de hoje. Antes de soltar o vídeo aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mais qualidade, porque teoricamente, né, os jogadores de ataque têm mais qualidade técnica do que os jogadores de defesa. Não funcionou também. Porque não adianta você fazer isso sem uma estruturação coletiva para que a equipe jogue. Agora chegar e ficar dizendo que o Diniz não presta mais, tem prazo de validade, o Diniz tem que ir embora, é pardal, não sei o quê, não entender o que está acontecendo. Não sei como ganhou a Libertadores. Eu vi vários torcedores do Fluminense. Muita gente, ele ganha torcedores do Fluminense dizendo isso. Torcedores do Fluminense e de outros clubes que não aceitam o triunfo do Fluminense na Libertadores. Ficam dizendo, ganhou na sorte, ganhou só porque o Éder Valencia perdeu os gols. Ganhou jogando bola. Ganhou porque tinha uma ideia de futebol que precisa ser resgatada. Se você pegar e falar assim, agora joga fora, nada mais presta, até reconstruir um time de futebol, não vai encontrar. Agora, é preciso pontuar o que tem sido feito de errado. Essa opção do Diniz por manter o Martinelli na zaga, para mim, é um equívoco. O Fluminense continua sofrendo muito com as bolas aéreas. Ontem, quase sofreu um gol, numa cabeçada logo no início do Cuesta, que estava com enorme vantagem, que subiu para dividir com o Martinelli, que é uns 20 centímetros mais baixo que ele. E parece que ontem, justamente por isso, Eugênio, o Diniz tentou povoar muito a área e sobrou espaço. Não marcava o rebote. Não marcava o rebote. Bola parada no Fluminense. Por isso que o Caio Alexandre fez o gol? Não, antes já teve um chute do Jean Lucas, que a bola passou raspando. Rebote de escanteio. Você, como não tem altura, a média de altura do time é baixa, você bota mais gente para tentar ajudar a marcar. Só que aí você deixa de marcar o rebote. O gol do Caio Alexandre é no rebote. Quando ele chuta, tem o Samuel Xavier. Tem, mas ele teve tempo de parar, dominar, ajeitar, entender, pensar o que ia fazer até chegar a uma marcação. E aí ele corta e faz o gol. Agora, Abel, para mim, acima de tudo, ontem, primeiro a gente tem que destacar a bela atuação do Bahia. É isso que eu ia falar. É importante falar isso. Uma grande atuação do Bahia, do Rogério, que ontem conseguiu encontrar uma maneira de atacar com mais construção do que ele vinha fazendo. Normalmente o time do Rogério é um time que é excessivamente vertical e às vezes trabalha pouco a bola. Ontem o gol da virada é uma jogada trabalhada, gira daqui para lá, até achar o espaço e permitir ao Cauli aquela finalização. Só que para mim o que define ontem a superioridade do Bahia sobre o Fluminense, e eu vou procurar muito em estatística para confirmar a impressão que eu tenho, é o seguinte, tem um número que é duelos vencidos, que é a disputa, um contra o outro ali, eu contra você. Normalmente, essa média de duelos vencidos é muito parelha, é 50-50, ou 51-49 e tal. E aí, no Data ESPN, a gente tem a possibilidade de buscar, inclusive, por faixa de tempo. Eu fui buscar a faixa de tempo entre o reinício do jogo, ali na casa dos 17 minutos do primeiro tempo, até os 61, quando sai o gol do Cauli. Nesse período, o Bahia ganhou, nos duelos embaixo, no chão, 66%, ou seja, 2 a cada um. Ou seja, o dobro do Fluminense. E nos duelos aéreos, 80%. 80% é muita coisa. É muita coisa. Então, o Bahia ganhou o jogo porque ele se impôs fisicamente diante do Fluminense. Ele marcou o Fluminense, ele tirou a bola do Fluminense, ele não deixou o Fluminense se sentir à vontade para fazer o jogo dele, que é o jogo da troca de passes, da construção, da tabela, da aproximação, de sair lá de trás. O Bahia foi muito intenso. Nisso, ele ganhou o duelo, aquela queda de braço, para ver quem ia ter a bola.
o Bahia ganhou. É claro, depois que ele faz a virada, ele recua. Aí o Fluminense sobe esses números. Ele dá a bola, dá o espaço para o Fluminense e, vou proteger a minha área. E nisso ele faz com perfeição. Tanto que o Fluminense, mesmo colocando vários atacantes, não conseguiu gerar uma situação de perigo depois do gol do Bahia. Chegou, teve aquela bola, não teve. O chute de fulano, não teve. Porque o Bahia soube se defender baixando a linha de marcação. Então, muito mérito do Bahia, mas eu acho que o grande mérito é uma coisa que o Fluminense precisa melhorar, que é a intensidade do jogo. É a intensidade do jogo, eu acho que passa um pouco por média de idade do elenco do Fluminense, passa um pouco também pelo time estar mais ligado, porque o início do jogo, quando sai o gol com 3 minutos do Fluminense, é porque o Bahia estava meio que cochilando. O Bahia estava errando bolas bobas. E o Fluminense estava atento na marcação. Depois que para e volta um Bahia muito intenso, muito forte. E supera o Fluminense nisso. Eugênio, você se adiantou a uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente estava analisando muito mais pelo lado do Fluminense, normal, onde acertou, onde errou o Diniz, os jogadores, etc. e tal. Mas eu queria ouvi-los, e aí o Eugênio já falou, mas o Breiler e o professor também, sobre os méritos do Rogério, dos jogadores do Bahia e do Rogério Ceni. Ele já porque o Fluminense vem mal a alguns jogos, mas ontem, especificamente o jogo de ontem, o Eugênio, eu concordo com ele. Rogério Ceni. Sim, ele já entra com o Gabriel no lugar do Canu. Deu mais consistência para a defesa dele. E a torcida do Bahia comemorava isso antes do jogo. Então. Eu fui lá nas redes sociais, nas páginas oficiais do Bahia, quando saiu a escalação, e fui ver os comentários, a galera comemorando. E deu certo. Quer dizer, essa comparação muito imediata, que até o Diniz também fez na coletiva em relação ao Inter, é um outro momento, é um adversário com uma outra cabeça. O Inter contra o Fluminense também precisava, era um jogo de Libertadores, ele se sentia do tamanho do Fluminense para encarar. O Bahia tinha outras necessidades, o Bahia vem de traumas, de não segurar resultado. Aliás, agora já tem outro Bavi, mas nos Bavis do estadual, abriu uma vantagem de 2-0, tomou 3, tomou virada do Inter na estreia. É um time que só tomava virada, é um time traumatizado em relação a isso. Então, ontem o Bahia tinha que fazer a dele, fazer exatamente o que fez. Subiu a linha quando tinha que subir, desceu quando tinha que descer, segurou o resultado. Tem que ver também em função do adversário. Não só essa coisa fácil, essa coisa simplista. O Diniz inventou e não deu certo. Dá a impressão que o jogo acabou 4-0, depois que ele só botou o atacante. O Fluminense não perdeu o jogo quando ele fez as substituições, perdeu antes. Ele faz as substituições porque o Fluminense ia perder o jogo. Tem uma improvisação que eu continuo reclamando, já falei aqui, que é a do Martinelli como zaga. Perde força no meio-campo e perde na zaga também. O Fluminense continua pagando em 2024 por ter vendido o Nino e não contratado ninguém para o lugar dele. E isso gera um efeito cascata no time. Cascata no time. Perde força aérea atrás, perde qualidade na saída de bola, perde segurança na recomposição defensiva, perde muito. E o Fluminense não foi buscar ninguém. Tá esperando chegar, quem sabe, talvez, sonhando o Thiago Carlos, Silva. Não joga. Mas não joga. Não joga. Tá esperando, sonhando a volta do Thiago Silva. Quando vier, é ótimo. Só que até lá faz o quê? E o Nino não é só uma questão, falta um zagueiro. O Nino participava muito do jogo do Fluminense. Ele era o líder do time. A altura, tudo isso se perdeu. Agora, ainda sobre o Bahia hoje tem um meio-campo, em termos de criação de jogo, invejável. Tem muito jogador que participa do jogo de uma maneira intensa. O Cauli, o Everton Ribeiro, o Tassiano, que a torcida do Grêmio não podia ver nem pintado de ouro, mas o fato é que ele está funcionando no Bahia. O Caio Alexandre, que eu acho até que nem começou tão bem ontem, mas depois se firma, fez o golaço. Então é muita qualidade ali também. Não é, é tanta qualidade que o Rogério tem aberto mão de jogar com centroavante, até porque não tem um bom centroavante no elenco. Que é uma coisa que eu acho que falta. Mas pelas características do time também, parece funcionar de forma mais natural sem o centroavante. Com o Ademir ganhou velocidade. Foi importante o Ademir. Foi importante até para fazer essa pressão lá na frente. Então é um time que se vira bem sem esse centroavante. E se a gente analisar o Bahia de 2024, com esses reforços, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Cauli, que já estava desde o ano passado, todos esses caras estão entregando. Esses caras, de certa forma, mesmo quando o Bahia oscilou, participaram de gols, estão tendo números de participação, seja com assistência ou marcando.
Mas do lado do Fluminense, e aí eu vejo que foi uma diferença também, as individualidades, por causa desse desencaixe coletivo do time, não têm aparecido em 2024. Em comparação com o ano passado, para mim, só Fábio e o Arias mantêm o nível de 2023. Os outros baixaram demais. E o Arias está entregando menos, não que ele esteja jogando pior, mas porque ele está, ultimamente, preso do lado esquerdo. Porque o Marquinhos entrou bem pela direita, o Arias jogava mais pela direita, né? Era o Arias pela direita e o Keno pela esquerda. É verdade que havia liberdade para troca de posição, mas ele tem estado mais preso na esquerda. Eventualmente ele sai, mas ele está muito fixo na esquerda, mais do que era fixo na direita do outro lado. Mas ainda assim tem se salvado pela intensidade que ele tem. Mas o time aproveita menos do potencial dele. Sem dúvida, mas analisando a parte individual, muitos jogadores caíram de produção. Põe o Cano aí voltando, vai. O Cano também. Entregou dele ontem. Participou mais ontem, marcou um gol, mas ainda não é o Cano do ano passado. Ainda assim está devendo. Fez contra o Colo-Colo, né? Exato. E agora? Mas ainda assim não está no ideal. Em alguns jogos participa pouco. E isso muito em função do coletivo. O coletivo do Fluminense parou de produzir, naturalmente o centroavante vai sentir. Ganso abaixo, Martinelli, André, irreconhecível. Então, o Fluminense caiu também no aspecto individual, mas isso é reflexo do coletivo que não tem sido consistente. O Eugênio falou da necessidade de aumentar a intensidade, de voltar a ser aquele time intenso que a gente está acostumado a ver, não só com a bola, mas também na hora de marcar e de recompor, mas é um Fluminense que precisa de consistência. O Fluminense, quando jogava bem no ano passado, jogava bem 90 minutos. Era um time muito ligado, um time que tinha volume o tempo inteiro. Esse Fluminense de 2024 joga bem por espaços muito curtos dos jogos. E isso tem pesado. A falta de regularidade para um time que quer jogar com a bola, para um time que quer se impor e ser protagonista do jogo, é muito pesada e o Diniz tem de tentar buscar mecanismos para retomar isso. Quanto mais o time responder, menos o Diniz vai precisar se expor com essas... Vai dar milho para bode para quem gosta de dar pau no que chama de pardalices dele, né? De invenções dele, menos ele vai se expor. E por falar em se expor, também, quem sou eu para dar conselho para o Diniz? Mas às vezes ele dá muito argumento nessas coletivas, supervalorizando, desde o tempo do São Paulo, né? Valorizou um tempo que ele ganhou de um jogo que ele perdeu. Do Manchester City, ele citou quantos times no mundo conseguem trocar 3 passes em 5 minutos contra o Manchester City. Às vezes ele supervaloriza, ele dá muito argumento para os críticos por supervalorizar o pouco que o time dele faz. E ontem fez pouco. Mas ontem ele pelo menos no começo da entrevista, reconhece que o time não foi bem. É importante esse reconhecimento, até porque é o primeiro passo para você melhorar, né? Às vezes eu acho que ele teima um pouco com isso que a gente chamou aqui de lampejos. O Fluminense realmente, nesse ano, só teve lampejos. E uma conquista, o jogo contra a LDU, sim, voltou a ser Fluminense, inclusive em função das mudanças que ele fez naquele dia também. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense teve 2 vitórias só. E tem jogado muito abaixo do que pode jogar e do que a gente viu ano passado. Isso é inegável, todo mundo vê. E desempenho mesmo só contra a LDU. Assim, uniforme num jogo, mesmo assim na parte que precisou do jogo. Mas eu repito, o diagnóstico errado mata o paciente. Tem gente que inveja o título do Fluminense ano passado, que procura desvalorizar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Diniz no Fluminense. Ganhou na sorte, sempre foi assim, esse aí tem prazo de validade, não sei o que e tal. Isso tem muita gente que inveja do que ele conseguiu lá, que fica tentando diminuir. Mas há também o torcedor um pouco mais resultadista, mais imediatista, que acha que não deve continuar o Diniz, porque já deu o que tinha que dar. Aqueles também que nunca gostaram do Diniz. É um risco muito grande você querer cabeça de um técnico como ele a essa altura. Isso aí é insanidade. Mas há quem defenda já. Muitos. Há quem defenda. Muita gente. E vocês propõem o quê no lugar? É só isso que eu queria saber. Propõe o quê? É um erro não você abrir mão de um trabalho de excelência
que deu o primeiro título da história do Fluminense de Libertadores. Eu discordo também da tese, que tem muita gente levantando. Fluminense está de ressaca da Libertadores, os caras sentaram no título. Não é por aí. O Palmeiras, o Palmeiras do Abel, depois das 2 Libertadores que ganhou, oscilou. Teve um momento de instabilidade e até houve quem pedisse a cabeça do Abel no Palmeiras. Ali num período depois do Mundial, que o time não se encaixava. Quem pediu a cabeça do Abel? Não, houve pressão. Chegou alguns torcedores, até mesmo de organizada, chegaram a cobrar o Abel. Quando não rebaixou o São Paulo, que na cabeça deles ia rebaixar o São Paulo se ganhasse aquele jogo. Mas ali não tinha a segunda Libertadores. Teve um momento até que na época ainda era o antigo presidente do Palmeiras, né, o Gagliotti, ele teve que entrar no meio ali para o que eu estou dizendo é, depois de ganhar 2020, teve oscilação, depois de ganhar 2021, teve oscilação. E no ano passado, depois de ter sido eliminado, o Palmeiras também demorou a se reencontrar, teve a série ali de jogos sem vencer. Então isso acontece com os times mais vencedores. Ninguém vai conseguir manter o nível de desempenho 100% do padrão de excelência o tempo inteiro. E é natural o que está acontecendo com o Fluminense. Não é por ressaca. São fases naturais de ajuste, e de isso não tira os erros que ele comete. Claro, a gente tem o direito de estar aqui apontando o que a gente não concorda. Como ele erra, todos os outros técnicos estão sujeitos também a críticas. Ninguém joga bem sempre. Insisto que ele tem tentado demais jogar com o Martinelli de zagueiro, que para mim é um erro, é um problema. Nem o Real Madrid joga bem sempre, ganha sempre. Nem o Manchester City. Aposto que um dos dois vai ser eliminado hoje. Dá uma dica para o torcedor do Fluminense, não tiver assim muita dúvida, ouça a Elis Regina cantando vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Isso é dinizismo, filho. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia sobre o Fluminense. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.